Olá, eu sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a palavra de Deus. Nós encontramos um texto conhecidíssimo de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, quando o Senhor pergunta a quem ele poderia enviar, né? Quem iria por ele. Na realidade, o texto diz: a quem enviaremos? Quem iria por nós? O profeta Isaías então se oferece. Naquele contexto, Deus precisava de um homem que se habilitasse na condição de profeta. Curiosamente, nós encontramos muitas pessoas pregando esse texto como se todas as pessoas que se habilitassem a Deus fossem honradas na condição de profeta, ou mesmo, até por estranho que possa parecer, ou por mais simples que seja essa compreensão, algumas pessoas pensam que ao se oferecerem a Deus serão chamadas a grandes honras, a grandes privilégios. Ora, existe uma grande diferença entre ser chamado por Deus para ser profeta e ser chamado por Deus para ser um rei, para ser um prefeito, para ser um médico, para ser um juiz, para ser um guarda, para ser um zelador, né? Então, a questão é, quando Deus procura alguém, procura dentre os seus alguém que se habilite a ser um zelador, Deus espera que essa pessoa seja o melhor zelador que ela puder ser. Deus espera que ele seja o melhor juiz que ele puder ser. E a partir dali, as bênçãos, as consequências da graça, as consequências naturais decorrentes dessa entrega. Por que não ser, né, para aquelas mulheres, por exemplo, a quem Deus chamou para serem donas de casa, por que não ser a melhor dona de casa que aquela mulher puder vir a ser? Né? Isso é diferente de se habilitar, de se levantar, de se colocar na mão de Deus, esperando grandes honras para um cargo que não justifica tal honra. Isso é muito diferente de ser, como eu dizia, a melhor dona de casa que ela puder vir a ser, né? Isso significa ser o mais feliz que ela puder ser naquela condição. São essas pessoas que Deus procura, ou seja, servos verdadeiros que se habilitem, que se entregam completamente nas mãos de Deus para serem, finalmente, aquilo que Deus quer que elas sejam. Neste sentido, a entrega ela é sempre misteriosa, ela é sempre um passo de fé, porque nós não sabemos as consequências de sermos exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser, né? Muitas vezes Deus precisa de um médico, mas será que no seu coração aquele médico está de fato sendo o melhor que ele pode ser? Ele serve a cada um dos seus pacientes como Cristo, o servo por excelência, veio ao mundo para nos servir? Será que o juiz julga cada causa da melhor maneira que ele poderia fazer? Será que a dona de casa, cada vez que ela se coloca para servir os seus familiares, ela o faz da melhor maneira possível? Não se comparando com a outra dona de casa, que muitas vezes é capaz de fazer mais celeremente e melhor, né? Mas se comparando com ela mesma, será que ela está dando o melhor de si? Né? Será que aquelas pessoas a quem Deus chamou se realmente entregam na mão de Deus para ser o melhor que elas podem ser? Essa me parece ser a proposta, né? Esse é verdadeiramente o chamado que Deus tem para cada um de nós. Cada um no corpo, cada um com a sua função, cada um abraçando aquilo que Deus lhe capacitou e lhe capacita diariamente para ser. Sem olhar para o lado, sem competições, sem emulações, né, que é um fruto da carne, sem competindo com o outro, não, eu vou fazer isso porque fulano fez tal coisa, desce daquela maneira. Não, mas olhando para Deus, buscando no Senhor a sua própria capacitação pessoal para ser o melhor que ele puder ser naquilo para o que ele foi chamado. Então a igreja vai ser saudável, vai poder crescer saudável, as pessoas vão estar investidas nos seus cargos, nos seus chamados da melhor maneira possível.
sem querer ser o que ele não poderia ser, sem querer ser aquilo que nem o Senhor espera que ele seja. E nisso está então o mistério, nessa está a condição única, a única maneira de ser verdadeiramente feliz ou bem-aventurado, que significa ser mais do que feliz. Bem-aventurados são aqueles que se entregam nas mãos de Deus, ousam pular, assim como a criança, né? Que o pai fala, pula que eu vou te segurar. Esse é aquele que é o servo verdadeiro, que confia no Senhor e que vai, ainda que sem saber exatamente de que maneira a sua vida vai ser conduzida, mas crendo profundamente que o Senhor é capaz de lhe dar muito mais do que ele esperava, ainda que numa investidura muito simples, ainda que numa função, num chamado muito simples, absolutamente banal, absolutamente comezinho, absolutamente não visto, por que não dizer, né? Absolutamente oculto do ponto de vista daquilo que a sociedade valoriza. Então, me parece muito interessante esse chamado, esse convite do Senhor, que é sobretudo não religioso, né? Que é de uma ousadia profunda, que é do exercício mais amplo da fé, por fim, que é a loucura absoluta de entregar a própria vida nas mãos do autor da vida. Isso o mundo não pode entender. Isso o mundo, antes de conhecer a Cristo, não pode entender absolutamente. Não conhece, não discerne, não conhece o valor. E um valor, repito, ainda que fazendo algo extremamente simples, mas que no lugar certo, no momento certo e da maneira correta, vai acontecer de uma maneira sublime, como só o Senhor pode fazer. Acho que é um convite muitíssimo interessante que nos instiga a realmente ousar entregar ao Senhor. Um abraço, até a próxima.